na escala social estavam os escravos. O escravo está no mesmo nível que um animal. Ele não é mais considerado como ser humano. Qual que é o direito de um animal que trabalha para você? Direito de comida e lugar para abrigo. Qual que é o direito do escravo? Comida e lugar de abrigo. Um animal você compra e vende. Um escravo você compra e vende. Você tem direito de vida e morte sobre o seu animal. E ninguém vai falar nada. Na época da escravatura, o proprietário podia matar ou deixar viver como bem entendesse. O escravo não vive mais no nível do ser humano. O escravo vive no nível dos animais. Ora, quando Deus chamou Abraão, Abraão pertencia ou à realeza ou à nobreza. Pelas posses dele, pelos nomes que eles tinham, Abraão estava lá no topo da escala. Mas Deus não deu a terra prometida a Abraão quando ele estava lá no topo da escada. Ele fez com que a família de Abraão descesse lá do topo, lá para baixo, escravos. E quando eles eram os escravos, Deus disse para a nação mais poderosa do mundo: Israel é meu primogênito, meu filho querido, deixa meu filho ir. Famosa expressão inglesa, let my people go. Queridos, quando Deus fez isto, Ele mostrou que para Ele, nobre, realeza, homens livres, escravos, são tudo a mesma coisa. Não existe diferença para Deus. Um escravo é tão amado quanto o nobre Abraão. E ao salvar escravos, ele diz, daqui para cima, todo ser humano é igual para mim. E assim Deus colocou na história a maior revolução social que já existiu até então. Imaginem bem, se Deus tivesse dado a terra a Abraão, muita gente ia pensar que só os nobres têm direito a ser filhos de Deus. Não é mesmo? Ou só a realeza, nobreza. Se ele fosse só um homem livre, bom, tudo bem, realeza, nobreza, homem livre, mas escravo não. A escravidão foi uma instituição tão perversa na história da humanidade, que até recentemente, para poder se livrar disto, não é, a humanidade esteve envolvida em guerras e afrontas tremendas, porque as pessoas consideravam que aqueles seres humanos não tinham direito nenhum. No Êxodo, Deus disse, para mim não há diferença entre as pessoas. Não há. Desde a pessoa mais simples, é meu filho e minha filha, direto. Por eles, eu destruo a nação mais poderosa do mundo. E ao fazer isto, Deus igualou a humanidade e colocou na humanidade a força motriz que iria um dia acabar com a escravatura. Aqui nesse país, o grande motivo da libertação dos escravos era o êxodo do Egito. O cântico dos escravos aqui era, Moisés disse para Faraó, let my people go. E se transformou no negro espiritual, símbolo da libertação dos escravos. Se Deus fez isso lá no Egito, que direito tem o ser humano de escravizar um outro ser humano? Let my people go. E Deus assim igualou todos os seres, mostrando que para Ele, todo ser humano, todo homem, toda mulher, é um filho, é uma filha dileta. E Deus fez isto através do Êxodo. Deus enviou essa mensagem a todas as humanidades. Todos são seres iguais. Todos são seus filhos e suas filhas. Deus não faz acepção de pessoas. Essa verdade é declarada em Deuteronômio capítulo 10, verso 17. Deus diz, Deuteronômio 10, verso 17. Pois o Senhor vosso Deus é Deus dos deuses, Senhor dos senhores. O Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, não aceita suborno
Ele faz justiça ao órfão, à viúva, ama o estrangeiro, dá veste e pão a todo ser humano. Deus é o Deus de todo ser humano. Amai, pois, o ser humano. Descansai, dai descanso aos servos no sábado, porque vocês foram servos. Amai o estrangeiro, porque vocês foram estrangeiros. Vocês conhecem o que é ser estrangeiro. Eu não faço acepção de pessoas. Eu amo a todo ser humano. Na época, não pôde acabar com a escravatura, porque a escravatura é quase como um seguro social também. Quem perdia o trabalho não tinha que sustentar, ao refúgio dele, tornar-se escravo. Mas Deus, se formos pegar essas passagens, de tal maneira mudou a noção de escravatura, que escravo não era mais um animal. O escravo tinha direito ao sábado. Já pensou? O escravo chega no sábado, chega lá, você tem de trabalhar, pegar sua comida, comer, não falar para o seu escravo. Por quê? Porque ele está na casa dele descansando. Ele também tem direito. Ele descansa como você no dia de sábado. Okay? O escravo deveria ser tratado como um filho e uma filha, diz a lei de Deus. Trata como um filho e uma filha. Em cada 7 anos deveria ser libertado. E você deveria tratá-lo tão bem, que quando ele fosse libertado, ele poderia chegar um momento e dizer, eu não quero ser libertado. Eu quero ficar na casa do meu Senhor. E ele deveria ser trazido à porta, furado a sua orelha diante de todo mundo. Você quer? Quero ficar na casa do meu Senhor. Livre de livre e espontânea vontade. Então você vai furar a sua orelha. Como sinal de que você quis voluntariamente ficar aqui. Ou seja, Deus não pôde, naquele momento, por questões sociais, mas mudou de tal maneira, mostrando que ele também era um ser humano. Para ser amado, cuidado e respeitado. O servo que batesse no escravo e quebrasse o dente, devia dar liberdade porque quebrou o seu dente. O senhor que abusasse de uma menina, deveria casar-se com ela e nunca poderia mandar ela embora em divórcio. Não era assim que se trata o ser humano. São seres humanos. E ele diz, para mim, todos são iguais. Portanto, chegou o belo dia que o êxodo finalmente atingiu toda a humanidade. A escravatura foi erradicada, ainda está sendo, né? Tem lugares ainda que tem gente que ainda obriga outras pessoas a trabalhar para eles, forçado, mas hoje em dia, em princípio, é uma instituição que, graças a Deus, foi banida a maior parte da terra. Deus ama todo mundo da mesma maneira. E agora, então, 2 ensinamentos importantes que nos levam, então, à aliança do Sinai. Primeiro, então, o êxodo é um paradigma da salvação. Quando nós olhamos a história do êxodo, a maneira como Israel foi salvo, é a maneira como todo ser humano é salvo. Qual que é a mesma sequência? Como Deus salvou os israelitas, Deus salva todo ser humano, a fim de que os homens compreendam o que é a salvação. O que nos ensina o êxodo? Primeiro, todo ser humano está em escravidão. Jesus falou, vós sois escravos, porque nós somos pecadores. Escravos do pecado, escravos do inimigo. Qual que é a solução para a escravidão? A aliança do Sinai ensina que a solução para a escravidão é a Páscoa. Quem comeu a Páscoa? Quem colocou o sangue do cordeiro nas suas portas? Quem esteve ali naquela noite? Este foi libertado. A única solução para a escravidão é a Páscoa. É o cordeiro. É o sangue do cordeiro. Quem pega este sangue, quem come aquela carne, recebe libertação. Uma vez libertados, Deus o levou ao Monte Sinai, para fazer com eles a sua aliança. E ali deu as suas leis. Ele não deu a lei para que o pessoal guardasse, para ver se eles mereciam ser libertados. Ele deu a lei depois que eles foram libertos. E aí mostra que a lei não é para se salvar. A lei é porque eu fui salvo. Como nós pregamos. É a sequência do êxodo. Uma vez que feito em aliança, recebeu as leis de Deus, entrou em comunhão, é uma vida com Deus, Deus agora então dirige a peregrinação. Ele conduz a vida dos seus filhos. Conduz durante toda a vida, até quando eles chegarem
a terra prometida.